Olá, tudo bem? É um prazer rever você e hoje nós falaremos sobre o que eu chamaria de fase número 2 para a elaboração de um artigo ou de um projeto de pesquisa ou mesmo de uma monografia ou ainda de um capítulo de livro ou de um livro. E essa fase número 2 se chama levantamento de literatura. Quando nós pensamos num trabalho de revisão de literatura, seja um projeto, um artigo ou todos esses que eu enumerei, é importante que, depois de escolhido o tema, você levante a literatura que você pretende utilizar. Como assim, professor? Levantar a literatura. Literalmente, você irá localizar todas as publicações que consistirão na sua base bibliográfica. Jonas, mas e se eu não for fazer um trabalho de revisão? Mesmo que você vá fazer um trabalho de campo, que você vá fazer um trabalho com pesquisas com prova primária, como questionário, entrevista, ou outro tipo de prova primária, um estudo de caso, uma cartografia, enfim, uma etnografia, independente do trabalho que você vai fazer, tudo começa de do ato de pesquisar, de uma pesquisa bibliográfica, que os metodólogos vão chamar de levantamento de literatura. O que é, portanto, o levantamento de literatura? Vamos lá. Lembra que eu mostrei no encontro passado, no vídeo passado, que você entra no Google Acadêmico? Então você pode usar o Google Acadêmico ou qualquer outra base indexada, alguma base científica. Alguma base que localize, um indexador que localize publicações científicas. Muito bem. Então vamos supor que você queira usar o Google Acadêmico. Você entra no Google normal, digita Google Acadêmico, clica em escolar e ao digitar Google Acadêmico, o que você fará? Dentro da barra de busca do Google Acadêmico, você irá digitar as palavras-chave, ou o assunto, ou o tema, ou pedaços do seu tema, no intuito de localizar artigos ou livros, artigos científicos. Para ser um artigo científico, ele tem que ter sido publicado numa revista acadêmica, que tenha ISSN. Jonas, mas eu localizei um artigo, eu não sei se tem ISSN. Então você precisa buscar portal.issn.org. E aí você localiza a revista para descobrir se ela tem ISSN. Depois, você precisa checar se pelo menos um dos autores do artigo possui mestrado ou doutorado. Isso tudo são estratégias para que você tenha um mínimo assim de confiança da informação. Mesmo que às vezes a gente encontre um artigo ou um capítulo de livro de alguém com mestrado e doutorado e a gente não goste tanto, ter um capítulo de livro de um mestre ou doutor publicado numa revista científica, se ela é científica, então esse artigo foi avaliado às cegas por pareceristas com o mesmo nível de formação, então se era de um doutor, foi avaliado por 2 doutores na área, se é de um mestre, por 2 mestres da área, né? Uma avaliação às cegas feita para garantir a qualidade deste artigo. Às cegas porque é escondido o nome do autor. Muito bem. Você localizou no Google Acadêmico os artigos que vão compor o seu referencial teórico. Você fez o que nós chamaríamos de levantamento de literatura. Então, se você for fazer um trabalho entre 10 e 30 páginas, seja um projeto, um artigo ou um capítulo de livro, a gente trabalha com a seguinte métrica metodológica: pelo menos 5 artigos dos outros, de 5 autores diferentes, para formarem a sua base de literatura, certo? Então eu uso pelo menos 5 artigos dos outros para escrever
o meu projeto, ou o meu artigo, ou ainda o meu capítulo de livro. Veja se você entendeu direitinho. Então você vai ao Google Acadêmico, digita as palavras-chave do seu tema, digita o assunto do seu tema, e aí você localiza artigos científicos publicados em revistas com ISSN. Localizou artigos científicos publicados em revistas com ISSN, você faz a próxima etapa, que é checar o currículo Lattes dos autores. Em algumas revistas já aparece dizendo quem é mestre, quem é doutor, quem é especialista. Mas se você localizou um artigo que não tem essa especificação, você acessa lattes, com 2 t's, .cnpq.br. Digita o nome do autor ou da autora, clica em buscar, antes disso seleciona mestres, porque senão ele pega só doutores, e você localiza ali o currículo Lattes. Se esse professor é mestre ou doutor, o artigo está dentro das regras, vamos dizer, para servir de base bibliográfica. Tá joia? Essa é a primeira dica. Você também pode utilizar, deve, né? Utilizar livros. Livros com ISBN, certo? Expedidos aí pela Agência Brasileira de ISBN. Muito bem. Tanto da antiga Agência Brasileira de ISBN, que era a própria Biblioteca Nacional, ou pela nova, pela CBL, pela Câmara Brasileira do Livro, que é a nova agência. Não importa, as duas expedem, a anterior expedia e a nova está expedindo ISBN. Se tem ISBN, significa que é uma obra que está sendo publicada por uma editora ou por um editor responsável, o que dá certa qualidade ao trabalho. Tá joia? É importante que, se você for utilizar livro ou até artigo, que você tenha pelo menos um desses que seja uma grande referência na sua área. Por exemplo, vamos supor que eu fosse escrever um artigo de letras na área de gramática normativa da língua portuguesa. Eu iria querer pegar um livro do Evanildo Bechara. Se eu fosse escrever, sei lá, na área do direito penal, eu ia talvez usar o Guilherme Nucci. Se eu fosse escrever em direito constitucional, eu teria interesse em alguma publicação da Maria Silvia Zanello de Pietro. Se eu fosse escrever algo de metodologia, eu teria interesse em buscar Eva Maria Lacatos, também Serra Negra, Severino. Em metodologia, eu tenho várias referências. Se eu fosse escrever em psicologia, buscaria publicações de Ondina Pena Pereira, e assim por diante. Independente da área que você for escrever, certo? A sua publicação, é interessante ter um grande nome daquela área, certo? Por quê? Porque isso também dá validade ao seu trabalho de curso, né? Ao trabalho que você entregará como trabalho final da sua graduação, tá certo? Ou o capítulo que você vai fazer. Então a dica é, na fase número 2, que é a fase da revisão de literatura, do levantamento de literatura, você precisa ter pelo menos 5 artigos ou livros, artigos com ISSN de mestres e doutores, ou livros com ISBN ou capítulos de livros, para que você possa ir para a próxima fase, tá certo? Espero que você tenha entendido como que se faz o levantamento de literatura. Até a próxima.